Sou Mário, hobbyista em som vintage. Criei esse canal para mostrar curiosidades sobre esse assunto. Se você gosta de som vintage, inscreva-se nesse canal e assista vários vídeos já publicados e os vídeos semanais. Olá pessoal, eu tô aqui com meu somzinho aqui, RS2 System 5000, tem o Tarkus aqui, caixa Sony Sigma 12, mas nesse vídeo eu vou mostrar aqui a continuação da reforma não, da reconstituição da caixa. Da qualidade do som, né? Reconstituição da qualidade do som, porque essa caixa estava com, eu comprei essas caixas com esse alto-falante JBL, aí tá aqui ó, JBL, esse alto-falante aqui, ele é de, eu tava vendo aqui ó, depois que eu tirei aqui, tem a data dele, é de 2016, ó, março de 2016. Os alto-falantes parecem novos, né? Mas já tem 7 anos, né? Parece ser novo, mas 7 anos. Esse aqui também é o Silênio Bass. Esse aqui é mais antigo. Isso aqui deve ser de 95 por aí. Não sei o ano, eu dei uma pesquisada, mas não achei. E aqui tava com essa caixa tava com esse tweeter aqui, tava no lugar do médio, né? Tava irritante. Aqui também tava com o tweeter, aí eu coloquei esse médio para fazer o teste. Aqui esse aqui é a configuração quase original, né? O tweeter é da Ribbon, não é original, mas é Ribbon. O médio original, mas é recondicionado. E esses alto-falantes é esse Silênio aqui. É bem parecido, né? Suspensão de borracha, cone de polipropileno. Então ficou mais parecido. Aqui esse médio aqui é da Novik, de papel. E qual que é o resultado? Eu fiz o teste, eu vou colocar um pouquinho, uns pedaços de umas músicas para vocês verem a diferença, mas eu vou falar porque no vídeo, na gravação eu já perde a qualidade, depois na hora de baixar o vídeo também já perde qualidade, e na hora que vocês vão escutar também, né, vai escutar, cada um vai escutar de um jeito, que depende do lugar, depende do fone de ouvido, né, que vai escutar, ou aparelho de som, ou TV. Então cada um dá um tipo de som. Então eu vou explicar aqui o que eu escutei. Além do som que eu vou colocar, vocês escutaram aí, ó. Aqui tá, ó. Aqui esse aqui já é reformado, né, que tocou. Agora, ó. Tá acabando a música, mas eu vou colocar um pedacinho aí. Então vou explicando. Quando o alto-falante não é original de uma caixa, ele não vai combinar com o divisor, não vai combinar com o outro, porque as caixas de som foram estudadas por engenheiros lá na fábrica, numa câmara, resposta de frequência, tudo certinho para dar a melhor resposta, melhor qualidade.
apesar de que eles economizam, tentam economizar, né? E em alguns aparelhos eles tentam economizar e fazem o melhor possível. E aqui então eu fiz a mesma coisa, só que de uma maneira amadora, né? Eu tentei colocar, chegar ao próximo ao original, porque o original a gente não consegue mais. Eu fiz um teste deixando um alto-falante JBL aqui e mais um sub da Silênio, para ver se ele ia dar um som bom. Mas só que quando eu liguei em paralelo e o resultado não gostei muito. Mas acho que talvez... Aí depois eu coloquei os dois sub da Silênio e liguei em paralelo. Não, aí liguei em série. Aí ficou a impedância correta, que é 8 ohms. Porque até quando estava em paralelo, esses médios ele não estava rendendo o suficiente para acompanhar os graves. Por isso que é importante, né? Tá tudo calibrado certinho. Os médios, os tweeters, os graves, a impedância, tudo certinho. Então quando eu liguei em paralelo, esse médio ele não estava acompanhando. E depois que eu liguei em série, aí deu... Porque esses alto-falantes são 4 ohms. Eu liguei em série, aí deu os 8 ohms. Aí sim, deu um equilíbrio. Porque aí esses graves diminuíram o rendimento. Porque na verdade eu liguei em paralelo porque eu acabei ligando errado. Porque como a caixa já vem os fios para ligar em paralelo, então eu acabei ligando em paralelo. Aí eu lembrei que tinha que ligar em série. Aí depois eu passei para a ligação em série, ficou equilibrado. Aí o som equilibrou, porque quando liga em série aumenta a impedância, aí o rendimento dos alto-falantes cai um pouco. Então os graves não foram tão fortes, aí o médio conseguiu equilibrar. Então aí a caixa ficou equilibrada. Agora a caixa ficou mais equilibrada. Nesse caso aqui, eu tirei o tweeter da JBL que estava aqui e coloquei esse médio. Esse médio é melhor que o tweeter, né? Porque o tweeter solta muito mais agudo, e ainda o tweeter da JBL ele tem uma sensibilidade maior, então ele solta muito, rende mais e acaba sobrepondo as outras frequências. Aí eu coloquei esse médio aí, só que esse médio também não deu certo, não casou bem, porque eu acho que ele não tenho certeza, mas dá a impressão que ele é 4 ohms e ele dá muito médio, ele sobressai muito, ele rende mais. Então por isso que eu tô achando que é 4 ohms, mas eu não vi. Então você vê que ele não combina ele não fica equilibrado. E esses graves aqui, JBL, são péssimos para essa caixa. Essa caixa é suspensão acústica, é selada, é uma caixa selada. E essas caixas aqui, e esse alto-falante é médio grave. Então ele não dá um grave macio, ele dá aquele grave seco, né? Tum, tum, tum. Ele só dá aqueles tum, tum. Daí até é meio irritante. Esses alto-falantes, tem gente que gosta. Parece que lá no Nordeste, o pessoal do Nordeste aí gosta do som grave, o grave mais seco, né? Principalmente no som automotivo. Acho que no som residencial acho que não é assim, mas no som automotivo o
pessoal gosta mais do grave seco, do grave o grave médio, por causa do tipo de música, né? Porque é meio o forró, né? O forró, o tipo de música do Nordeste. Mas o pessoal do Sul gosta mais de subgrave. Aqui em São Paulo também. Mas agora isso no som automotivo, né? Agora no som residencial aí eu não sei, mas provavelmente pelo que eu escutei, né, da época, né, provavelmente o pessoal gosta do som que era naquela época, né, de 1980, naquela época. Em 1980 era um som normal, era um som, uma resposta de frequência normal. Puxa, eu gostava de grave, mas naquela época o agudo era escasso, por causa dos tape decks que não tinha muito agudo, os tweeters que não rendiam muito, né? Então naquela época o grave sobressaía e faltava agudo. Então aqui nessa configuração, 2 cilindros de 4 ohms ligado em série, um médio original e um tweeter ribbon planar. Tá dando a impedância da caixa, tá dando 8 ohms, tá certo. Antes estava dando, aqui era 4, 8, né? Tava ligado em paralelo, e então a caixa dava 4 ohms. Então não estava dando um casamento perfeito das 3 vias. Agora tá quase perfeito. Bom, acabei de montar as caixas, as 2 caixas estão montadas. Aparentemente estão boas, falta dar alguns detalhes, apertar algum parafusinho, fazer uns retoquinhos, uma limpeza geral, mas resultado final não gostei não gostei, porque eu acho que, não sei se é o divisor que tá ruim, ou esse médio que não tá bom. Eu vou ter que dar uma verificada aí. Eu vou verificar o médio ainda para melhorar. Para ver se resolve. Eu tenho que colocar a lã de vidro. Vou colocar a lã de vidro. Vou verificar os médios. Talvez eu troque os médios ou mande reformar esses médios. E vou verificar o divisor para ver se melhora. O que eu tô percebendo é que tá meio, os médios estão rachando. Agora eu não sei se é por causa de capacitor ruim ou se é por causa de aparelho de som, ou é por causa do médio, divisor, ou dos aparelhos, né? Eu vou ter que fazer os testes aí para resolver essa situação. Mas quanto ao grave, já melhorou, né? Não dá aquele grave seco, grave vibrante, vibrante não, um grave seco, meio irritante, parece um tamborim, né? Parece falando dentro do o que é? Dentro de um balde, parece estar falando dentro de um balde, de um tambor. Então isso aí já melhorou, mas também o grave também não gostei muito. Não é que não gostei, não tá do jeito que eu quero. Aquelas caixas CCE que tava aqui, tava no mesmo lugar aqui na frente, e tava um grave bem gostoso. Aquele grave lá tá bom, é um dos melhores que eu achei que. Então, e ainda tô funcionando com o receiver da Gradiente, não era nem esse PM5000. Aqui tá o
essa caixa aqui. Agora eu vou nessa caixa aqui. Eu peguei só o sinal aqui do médio e desliguei os outros Twitter. Aí tá saindo aqui, ó. Esse é o som que o divisor de frequência manda para essa caixa aqui. O volume também, né? Preste atenção. Volume. Então esse teste eu fiz só para ver se o divisor de frequência dessa caixa ela tá cortando os graves, né? Os graves e o agudo. Sei lá se tá funcionando. Não, tá funcionando, mas não é porque é 12 dB por oitava, né? Então ele não corta tanto. Então sai um pouquinho de grave, sai agudo, mas ele atenua bastante, né? Diminui bastante o som. E para não judiar dos médios, vou ligar aqui nesse médio direto, ver como é que fica. Esse alto-falante aqui, eu tinha falado que estava meio rachando. Eu acho que essa calotinha estava meio solta. E então eu recolei essa calota, colei aqui a suspensão e vou instalar de novo para ver como é que fica. Bom, o problema do médio rachado foi resolvido. Tava solto ali a proteção, né? A calotinha de proteção foi colado, então resolveu o problema do médio. Agora os graves falta colocar a lã de vidro para abaixar a frequência, porque ainda eu tô achando que o grave não tá tão macio. Então eu preciso lã de vidro para colocar aí dentro para ver se melhora o grave. E o resto eu acho que praticamente está terminado as caixas. E eu acho que é isso aí. Então eu vou fazer os testes aí e mais para frente aí eu vou fazer um vídeo com música boa, bonita, inteirinha. Para mostrar para vocês, talvez funcionar elas as quatro caixas juntas, né? Que eu tenho essas duas e tem mais duas lá no Exotec. Esses alto-falantes aqui que sobraram, eu vou fazer a caixa, vou usar como médio grave numa caixa que eu vou fazer, que eu coloquei o nome de Master 250. Eu vou fazer uma caixa imitando a linha Master, mas vou usar um alto-falante de 15, um médio grave, o Twitter e o médio. Ainda não defini qual médio que é, nem os Twitters. O médio vai ser esse. E o alto-falante eu tenho dois tipos de alto-falante. Lá é o Silênio Street Bass e tem o Silênio branco, cone branco. Tem os dois para fazer os testes. Então, obrigado pessoal por ter assistido o vídeo e até o próximo vídeo.